gigante, ele está vindo para guerrear. E distante vou ouvindo gargalhadas, ele quer de Deus zombar. Ele vem chegando mais perto, ele tem quase 3 metros. Tem lança, capacete, tem coraça e escudeiro. Que o povo de Israel se treme todo de medo. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí. Pastor de ovelhas, tocador de harpa, o seu nome é Davi. Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho. Nas mãos tem um cajado e somente 5 pedras. Mas o coração bem forte bate a certeza. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, e a Tia Aline vai dar o conteúdo de formação humana. Tia Aline vai contar mais uma história da Bíblia, uma história, muito legal. É a história de Davi e Golias. Vamos descobrir quem era o Golias? Davi era apenas um menino. E Davi tinha muitos irmãos. O nome do pai de Davi era Jessé. E sabe o que Davi gostava muito de fazer? Davi, ele gostava de tocar harpa. Olha a harpa aqui de Davi, ó. Ele gostava de tocar harpa e cuidava das ovelhas do pai dele. Davi era um menino muito obediente. Tudo que o seu pai pedia para ele fazer, ele imediatamente já ia fazendo. Ele não falava, espera, vou já. Não, ele ia no mesmo momento. Quando o pai dele pedia, ele já ia logo obedecendo, hein? E um dia, os irmãos de Davi foram para a guerra. Foram para a guerra. Davi, ele era o filho caçula de Jessé. Filho caçula quer dizer que é o filho mais novo. Davi era só um menino. E aí, os irmãos dele foram para a guerra e ficou só Davi. E um dia, o pai de Davi chamou Davi e pediu que ele fosse até os seus irmãos e levasse alimentos para ele. E Davi, como era muito obediente, Davi logo tratou de levar os alimentos para os seus irmãos. Mas quando Davi estava indo lá deixar os alimentos para os seus irmãos, de repente, quando ele ia se aproximando, tinha do outro lado muitos outros homens, que era o povo filisteu, eram os filisteus. E desse outro lado era o povo de Israel, né, onde os irmãos de Davi estavam. E aí, quando Davi vinha se aproximando, de repente, ele escutou. Vinha, olha só, quem apareceu. Quem é esse? Vocês sabem? É o Golias, o gigante. Golias era o gigante. E quando ele vinha se aproximando, ele viu lá o gigante. E o gigante estava desafiando o povo de Israel. Ele estava zombando do povo de Deus. E aí ele falou. Ele começou a perguntar: eu quero saber quem de vocês que vai ter coragem de lutar comigo. Eu desafio a qualquer um de vocês a lutar comigo. E aí, o povo de Israel ficaram com medo, começaram a se afastar.
longe de Golias. E Golias começou a rir. Eu desafio vocês a lutarem comigo. E aquele que vencer, prometo que seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês é que serão os nossos escravos. Turminha. E aí, Davi ficou muito chateado, porque ele estava zombando do povo de Israel. E de repente, ninguém teve coragem para desafiar o Golias. E o Davi, que era apenas um menino, olha só o que Davi fez. Davi se aproximou, ele não teve medo não, hein? Foi lá pertinho e falou: Eu vou lutar com você, seu gigante, pois eu não tenho medo de você. E eu vencerei em nome de Deus. E aí, o gigante começou a rir. Você é só um menino, acha mesmo que pode me vencer? E aí, o Golias ficou achando que ele já tinha vencido aquela luta, porque ele sempre vencia. E aí, aquela história se espalhou que o Davi ia lutar contra Golias. E chegou lá no ouvido do rei Saul. Olha só o rei. O rei mandou chamar Davi. Davi foi até o rei. E o rei falou: Davi, você não pode lutar contra o Golias. Você é apenas um menino. Ah, mas eu posso sim. Já venci leões, já venci urso e vou vencer o Golias também. Em nome de Deus. Deus está comigo e eu sei que eu vou vencê-lo. E aí, o rei ficou meio preocupado com Davi, mas tudo bem, ele aceitou. E aí, ele pediu para que colocassem armaduras no Davi, que colocassem todas aquelas proteções, aquelas armaduras. E Davi ficou cheio de peso, ele mal conseguia andar com aquelas armaduras. E aí ele não quis não, ele tirou tudo e disse: não, eu não vou lutar com o Golias com essas coisas não. Vou só levar o meu cajado. E sabe o que Davi fez também? Pegou algumas pedrinhas. E aí chegou o grande dia de Davi lutar com Golias. Será que Davi vai vencer Golias? E quando o Golias apareceu, que Davi foi lutar com ele, gente, Davi pegou apenas uma pedrinha. Olha só, ele jogou a pedrinha no Golias, que acertou bem no meio da sua testa. E Golias caiu duro no chão e morreu. E aí, Davi venceu a batalha. Davi venceu Golias. E o povo de Israel ficaram felizes. E os filisteus, que eram do lado de Golias, ficaram assustados. Ficaram assustados. Mas sabe por que Davi venceu contra Golias? Quem é que sabe dizer para a tia Aline por que o Davi, que era apenas um menino, conseguiu vencer o gigante? Porque Davi era um menino segundo o coração de Deus, hein? Davi, ele era obediente a Deus. Ele era um menino de bom coração, né? Então, por isso que ele venceu Golias. Porque quando ele foi lutar com Golias, ele não tinha medo, ele estava sem medo de nada. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando a gente acredita em Deus, quando a gente sabe que Deus está ali do nosso lado, que vai nos ajudar, e a gente realmente confia, a gente vence, a gente consegue vencer qualquer batalha, tá certo? Então, vamos realmente acreditar em Deus, confiar que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso Pai
Pai do céu e que Ele vai sempre nos ajudar, sempre vai estar do nosso lado, tá bom? Então, essa foi a história de hoje que a Tiarinha trouxe para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinhos, tchau! Está na hora de ir embora, amiguinho, mas logo a gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria, nós vamos todos partilhar. Um grande abraço pra você.